Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães investiram pesado em armas tecnológicas que pudessem mudar o rumo do conflito, e uma das mais impressionantes e temidas foi o V-2, o primeiro míssil balístico da história. Criado por um grupo de engenheiros liderados por Wernher von Braun, o foguete era um avanço muito além do seu tempo. Era capaz de subir até a borda da atmosfera e de lá mergulhar em queda livre rumo ao seu alvo, atingindo em velocidade supersônica. Quando ele caía, não havia sirene, não havia aviso, apenas o estrondo da sua explosão. O V-2 foi usado principalmente para atacar Londres. Ao contrário das bombas tradicionais, ele não podia ser interceptado. Os britânicos apenas sabiam que haviam sido atingidos depois da sua explosão. Isso causava um grande pânico na população. Estima-se que mais de 9.000 civis tenham perdido a sua existência por causa desses ataques. Mas, além da destruição, o V-2 carrega uma herança muito polêmica. Após o fim do conflito, os Estados Unidos capturaram vários cientistas alemães envolvidos no projeto. Muitos foram levados secretamente para trabalhar no programa espacial americano, como parte da chamada Operação Paperclip. Entre eles, o próprio Von Braun, que mais tarde se tornaria figura central no desenvolvimento dos foguetes que levaram o homem à Lua. Ou seja, a tecnologia que começou como uma arma de destruição foi reaproveitada para a corrida espacial americana. Entre os projetos mais curiosos criados pelos alemães da Segunda Guerra, o canhão de vento é um dos mais enigmáticos. A ideia era simples, mas muito ambiciosa: usar jatos de ar comprimido para derrubar aeronaves inimigas que sobrevoassem a região. A Alemanha, já sofrendo com o avanço aliado e os constantes bombardeios, buscava uma solução limpa, silenciosa e inovadora, e foi nesse contexto que surgiu esse experimento. O canhão era composto por uma enorme câmara de ar comprimido conectada a um tubo longo. Dentro do tubo, usavam-se pequenas quantidades de gás explosivo que, ao serem detonadas, liberavam ondas de choque direcionadas para o céu. A teoria era de que essas rajadas seriam fortes o suficiente para danificar as asas ou desestabilizar aviões voando em baixa altitude. Era uma aposta desesperada em física e engenharia. Os testes até chegaram a acontecer. As paredes de tijolos e alvos fixos chegaram a mostrar rachaduras ou danos superficiais causados pelo impacto do ar. Mas, contra aviões reais, em movimentos e em altitude, os resultados foram desanimadores. O canhão exigia um posicionamento preciso, tinha alcance muito limitado e só funcionava em condições específicas. Na prática, nunca foi utilizado efetivamente em combate. Ainda assim, o canhão representa algo muito maior: a tentativa de transformar princípios científicos em armamento com o mínimo de recurso. Em um momento em que o Reich já estava em colapso, muitos desses projetos beiravam o desespero. É difícil saber até que ponto os engenheiros acreditavam de fato no sucesso dessas armas ou se apenas seguiam ordens na esperança de encontrar um milagre tecnológico. Enquanto o mundo tentava sobreviver aos conflitos na Terra, alguns cientistas ligados ao Terceiro Reich olhavam para o céu com uma proposta quase inacreditável: construir um espelho gigante no espaço, capaz de refletir a luz solar e direcioná-la para a superfície do planeta. O objetivo? Queimar cidades inteiras com um raio concentrado de calor. Esse invento ficou conhecido como o canhão solar. A ideia não surgiu do nada. Desde a antiguidade, histórias sobre espelhos incendiários eram atribuídas a Arquimedes, que teria usado superfícies refletoras para colocar navios inimigos em chamas. Inspirados nesses mitos, os alemães queriam criar uma estação espacial equipada com uma lente côncava de mais de 3 km de diâmetro, capaz de refletir a luz intensa em um único ponto da Terra. O plano, apesar de parecer saído de um livro de ficção científica, foi levado a sério o suficiente para ser discutido pelos engenheiros do regime alemão. O projeto era supervisionado por Hermann Oberth, um dos pioneiros da astronáutica moderna. Ele acreditava que uma plataforma desse tipo poderia ser posicionada em órbita geoestacionária, o que permitiria que o feixe de luz se mantivesse fixo sobre os alvos estratégicos, como bases militares ou capitais inimigas. Segundo os cálculos iniciais, a temperatura gerada poderia evaporar água e derreter estruturas em poucos minutos, mas a realidade logo se impôs.
A Alemanha da década de 1940 não tinha tecnologia para enviar um grande projeto para o espaço, nem meios para controlar ou manter uma estação desse porte. Além disso, os cálculos de viabilidade eram extremamente incertos. O projeto, embora real em documentação, nunca passou do papel. Ainda assim, ele mostra o quanto o regime apostava em ideias radicais sem medir consequências ou limites. Próximo. Entre todos os projetos ambiciosos criados durante o regime, poucos chamam a atenção quanto o P-1000. Não era um tanque comum, era um colosso de guerra, uma fortaleza sob trilhos, tão grande que parecia impossível de sair do papel, e de fato, nunca saiu. A proposta era criar o maior blindado da história, 35 metros de comprimento, quase 12 metros de altura e mais de 1.000 toneladas de aço. Um monstro que carregaria os mesmos canhões de um navio de guerra e cruzaria o campo de batalha como se fosse invencível. A ideia foi apresentada por engenheiros da Krupp, tradicional fábrica de arma alemã. O P-1000 seria armado com 2 canhões de 208 mm, além de uma artilharia secundária de 128 mm, metralhadoras e armamento antiaéreo. Dentro dele, até 20 tripulantes seriam responsáveis por operar essa máquina. O objetivo era claro: criar um tanque tão poderoso que pudesse destruir qualquer fortificação aliada e resistir a quase todo tipo de ataque. Mas o problema começa exatamente aí. Nenhuma ponte da Europa suportaria o seu peso, nenhuma estrada comum permitiria a sua movimentação. E no campo de batalha, ele seria visível a quilômetros de distância, tornando-se um alvo fácil para bombardeios aéreos. O próprio deslocamento do P-1000 exigiria motores de navio. Movê-lo consumiria uma quantidade absurda de combustível, algo que a Alemanha já não tinha em abundância. Mesmo assim, Adolf aprovou o projeto pessoalmente em 1942. Documentos mostram que ele tinha fascínio por armas gigantescas, como se a escala fosse um fator decisivo na vitória. Mas os engenheiros envolvidos rapidamente perceberam o impasse. Era uma arma teórica, assustadora no papel, mas impraticável na realidade. Em 1943, com a guerra virando contra a Alemanha e os recursos se esgotando, o P-1000 foi cancelado antes mesmo do primeiro protótipo ser finalizado. Durante o Segundo Conflito Mundial, a Alemanha criou diversas armas colossais. Entre elas, o canhão Gustav foi uma das mais impressionantes. Era o maior canhão já construído em toda a história, com 47 metros de comprimento e pesando cerca de 1.300 toneladas. Ele não era apenas uma arma, mas uma operação militar sobre trilhos. O Gustav foi encomendado por Adolf no final da década de 1930, antes mesmo do conflito começar. A missão: desenvolver uma arma capaz de destruir as fortificações da linha Maginot, o sistema defensivo francês considerado a prova de tanques. O canhão foi projetado para disparar projéteis de 7 toneladas, capazes de atravessar até 7 metros de concreto reforçado ou mais de 1 metro de aço sólido. O impacto de cada disparo era equivalente a uma pequena explosão aérea, mas nada sobre o Gustav era simples. Para funcionar, ele precisava ser transportado em trilhos construídos especialmente para isso. Centenas de soldados eram necessários apenas para montar, manter e operar o canhão. Cada disparo exigia horas de preparação, e o tempo entre os tiros poderia ultrapassar até 30 minutos. Sua mobilidade era praticamente inexistente. Ele era mais parecido como uma base de artilharia do que uma arma em campo. O Gustav foi usado em combate apenas uma vez, durante o cerco de Sebastopol, na Crimeia, em 1942. Ali, suas munições gigantescas destruíram depósitos subterrâneos de munição e bunkers soviéticos, causando danos significativos. Mas, mesmo com sua potência, a utilidade prática de Gustav era extremamente limitada. Era lento, vulnerável a bombardeios aéreos e exigia uma logística absurda para ser movido ou abastecido. No fim do Segundo Conflito Mundial, quando a Alemanha já estava em total desvantagem militar, surgiu um projeto que parecia ter saído diretamente de um novo lançamento de Hollywood.
o Horten-Ho 229. Ao contrário dos aviões tradicionais da época, essa aeronave não tinha fuselagem separada nem cauda. Seu design era uma asa voadora, um formato que reduzia o arrasto e aumentava a velocidade. Era como se os engenheiros estivessem décadas à frente do seu tempo. O projeto foi idealizado pelos irmãos Walter e Reimar Horten, apaixonados por aviação e defensores da ideia de que o formato de asa única era mais eficiente. Eles criaram um protótipo com motores a jato, algo raríssimo nessa época, e usaram materiais compostos que ajudavam a absorver ondas de radar. Isso significa que, além de veloz e ágil, o avião podia ser o primeiro avião invisível da história. O conceito de stealth, que só seria desenvolvido nos anos de 1980 nos Estados Unidos, já estava sendo testado pelos alemães em 1944. A Luftwaffe esperava que o avião fosse capaz de ultrapassar os caças aliados sem ser detectado. Com velocidade estimada em mais de 900 km por hora, ele superava em muito os aviões convencionais do seu tempo. Mas o avanço do conflito foi mais rápido que o desenvolvimento da tecnologia. Apenas alguns protótipos chegaram a ser construídos. O primeiro voo bem-sucedido ocorreu em março de 1944, mas sem armamento completo. Com a chegada dos aliados em solo alemão, os restos do Ho 229 foram capturados pelos americanos e levados para análise. Muitos historiadores e engenheiros acreditam que ele influenciou diretamente o desenvolvimento do B-2 Spirit, usado pelos Estados Unidos décadas depois. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, surgiram relatos de que os alemães teriam desenvolvido discos voadores, chamados de Raumnebel ou naves de energia antigravidade. Esses projetos uniam conceitos avançados de engenharia com ideias retiradas de ocultismo, mitologias e teorias pseudocientíficas, mas o que de fato existiu e o que é pura especulação. Documentos encontrados após o conflito mostram que havia sim projetos de aeronave de decolagem vertical em formatos não convencionais. Projeto Habermo, que descrevia uma espécie de disco giratório baseado em jatos que empurrariam a nave para cima. Os engenheiros Joseph Andreas e Rudolf Schriever afirmavam que chegaram a construir modelos operacionais, mas nenhum deles foi comprovado como funcional. Muitos dos arquivos originais foram destruídos ou desapareceram. Além da engenharia, há registros de que setores da SS se interessavam por misticismo e teorias esotéricas. A sociedade secreta, conhecida como Thule, teria influenciado projetos do chamado Vril, uma energia mística que, segundo eles, poderia ser usada para mover máquinas sem combustível convencional. Nessas versões, os discos voadores não eram apenas armas, mas instrumentos de ascensão espiritual e domínio tecnológico totalmente absoluto. Na verdade, embora existem projetos experimentais de aeronaves incomuns, não há prova sólida de que os alemães chegaram a construir discos voadores funcionais. A maioria dos modelos era apenas conceitual ou limitada a testes iniciais. É uma das armas mais misteriosas do Segundo Conflito Mundial. Diferente dos tanques comuns, ele tem o formato de uma esfera metálica, totalmente blindada, com espaço apenas para um único piloto. Esse veículo pequeno e estranho foi encontrado pelas tropas soviéticas após o conflito, mas até hoje seu verdadeiro propósito é um enigma. A forma esférica do tanque o diferencia completamente dos demais veículos militares da época. Ele se movimentava sobre rodas internas, escondidas dentro da estrutura, o que poderia proporcionar uma mobilidade única em terrenos acidentados e difíceis. No entanto, não existe registro concreto que mostre a sua participação em batalhas reais, o que levanta a hipótese de que tenha sido um protótipo experimental ou uma arma desenvolvida para funções muito específicas. Algumas teorias indicam que o Kugelpanzer poderia ter sido usado em reconhecimento em áreas perigosas ou para infiltração em locais onde tanques tradicionais não pudessem passar. Sua blindagem e o pequeno tamanho permitiriam furtividade e proteção, enquanto a metralhadora na parte da frente sugeria um papel ofensivo, mesmo que equilibrado. Outras hipóteses sugerem que ele servia para
para apoiar tropas, atuando contra inimigos em espaços confinados. Além da funcionalidade, o Kugelpanzer reflete a obsessão alemã por uma inovação tecnológica. Mesmo que alguma dessas ideias fossem radicais ou pouco práticas, durante a guerra, o Terceiro Reich investiu em diversos projetos experimentais, muitos deles nunca usados efetivamente. E você, conhecia todas essas armas do regime alemão? Responda nos comentários. Se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.